médico, é ser amigo de Jair Messias Bolsonaro. Essa é a minha vontade. O dono e seus donos deram a senha, os fascistas estão soltos. Há uma semana da eleição, atirando, xingando e babando ódio nas ruas. Na sexta-feira, em Belo Horizonte, no restaurante de um hotel, Marina Silva foi chamada de vagabunda e traidora. Marina prestou queixa na polícia. Domingo, covardemente, pelas costas, o tipo Diogo Rezende socou Rogério de Paula, cinegrafista que trabalha para a Globo, que, mesmo estável, nesta segunda-feira seguia na UTI. Domingo à noite, Macaíba, região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte. Outro tipo, esse de moto, deu 3 tiros contra uma carreata pró-Lula. A governadora Fátima Bezerra foi rapidamente retirada do evento. Tiros e granadas do extremista de direita Robertão Jefferson, que feriram agentes da PF, têm responsável político inequívoco. Jair Messias Bolsonaro, boneco de ventríloco dos militares no poder. As imagens que as amigas e os amigos virão a seguir foram exibidas neste canal há 2 anos e meio. Voltemos no tempo antes de chegarmos aos tiros e granadas de Robertão Jefferson neste domingo de agora. Retornemos a 30 de abril de 2020, quando, neste canal, mostramos imagens e discursos feitos entre 2 domingos, o 19 e o 26 de abril de 2020. No domingo 26 de abril de 2020, no Palácio da Alvorada, de camiseta laranja e chinelos marrons, Bolsonaro retransmitiu uma live em seu canal no Facebook, assistida naqueles dias por mais de 3 milhões de seguidores. Na live, entre outros participantes, o extremista de direita Robertão Jefferson cometeu crimes. E Bolsonaro retransmitiu Robertão e seus crimes. E o que Bolsonaro quer foi exposto com extrema gravidade na noite do domingo 19 de abril. Quase ninguém notou, mas os esgotos do Bolsonistão entenderam e espalharam a mensagem para muitos e muitos milhões. Na manhã do 19 de abril, aquele domingo, Bolsonaro discursou em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, para manifestantes que, com faixas e coros, pediam intervenção militar e AI-5. À noite, na biblioteca do Palácio da Alvorada, Bolsonaro, no sofá, trajando bermuda e chinelos marrons e camiseta laranja. Diante da TV, o presidente da República assiste, retransmite em sua página no Facebook e dá link para uma live. Live de certo Oswaldo Eustáquio com Robertão Jefferson. Nesta live, retransmitida e linkada por Bolsonaro em sua página, Robertão Jefferson faz uma ameaça. Se tentarem qualquer impeachment com o Lula conclamando o Mortadela aí para a rua, esse povo do Bolsonaro que está aí, vai esmagar essa corrente de Mortadela na rua. Prestem muita atenção no que Robertão Jefferson prega e o presidente da República retransmitiu e linkou em sua página. Nós temos que tirar a ferrugem do cano dos nossos revólveres e lutar pelo Estado. Mais de 3 milhões de pessoas assistiram às ameaças e os ataques retransmitidos no Facebook do presidente. Neste domingo de agora, outro personagem de 2020 metido outra vez no terror. Comecemos pelo que vimos e ouvimos há 48 horas, no domingo. Dito em vídeo pelo deputado e pastor ou vice-versa, Ottoni de Paula. Segundo ele, Bolsonaro tomou uma decisão depois dos tiros e granadas e a ordem de prisão contra Robertão. Decisão de mandar as Forças Armadas protegerem Robertão Jefferson.
Até o meio da tarde do domingo, Bolsonaro havia publicado 2 tweets. Um informando que, devido ao, aspas, lamentável episódio, havia enviado seu ministro da Justiça ao Rio de Janeiro. Por quê? Para conversar com quem deu tiros e jogou granadas em agentes da Polícia Federal. O desfecho se daria em meio a uma conversa vergonhosamente amistosa entre o extremista de direita Robertão Jefferson e um agente da Polícia Federal. Agente da PF e o cidadão que atirou na Polícia Federal, secundados pelo, definição da senadora Soraya Tronic, padre de festa junina Kelmon. Mas ouçamos o que mais cedo neste domingo informava o deputado e pastor, ou vice-versa, Ottoni de Paula. Eu consegui falar com a assessoria do nosso presidente. O presidente já tomou a decisão de mandar as Forças Armadas proteger o nosso Roberto Jefferson. Ah, mas esse Ottoni não fala pelo presidente. É mesmo? Então ouçamos e vejamos conselhos dados por Ottoni de Paula a Bolsonaro há 2 anos e meio. À época, Ottoni transmitiu a conversa a seguir numa live para mais de 1 milhão de pessoas. E não foi desmentido pelo presidente. E teve bem mais naquele domingo de abril de 2020. Vejamos novamente Ottoni e seus conselhos de então. Entendam como, por que e por quem o criminoso extremista de direita Robertão Jefferson está dando tiros e jogando granadas há 1 semana da eleição. O deputado federal Ottoni de Paula relata a conversa e, diz ele, conselhos que deu ao presidente da República. Ottoni diz que, vejam bem, aconselhou isso ao presidente. A abertura de processo de impeachment contra você é inevitável, presidente. Você vai ceder? Falei para ele. Perguntei para ele. Vai ceder? Vai arregar? Vai abaixar a cueca? Falei para ele, pô. Ele falou, não. Falei, então prepara. Prepara, porque nós vamos ter guerra. O pau vai comer. Ottoni é pastor evangélico. Da maneira mais boçal possível, ele manda recados para o Supremo e para o Congresso. Diz: aliás, eu queria avisar isso ao Maia, ao Alcolumbre, ao ministro Dias Toffoli, com muito respeito também. A Suprema Corte. Esquece exército, tá? Esquece exército. Esquece exército, AI-5. Esquece isso. Vai ter guerra civil. E então, há 2 anos e meio, outro parça do presidente. Na página Admiradores do Pastor Malafaia, em 2020, foi retransmitido esse mesmo vídeo para mais de 1 milhão de seguidores. É assim que essa máquina de mentiras e ódios opera. Foi contra essa máquina de mentiras e ódios que, tardiamente, o TSE tomou a decisão que atiçou os atos criminosos de Robertão neste domingo. O TSE impôs à emissora de rádio e TV Jovem Pan direitos de resposta para Lula e a abstenção excepcionalíssima de novos ataques até a eleição, se usando os mesmos temas. Quem berrou censura, censura contra a decisão do TSE? Exatamente os que berram pelo AI-5 e uma nova ditadura plena. Os que costumeiramente agridem e ofendem jornalistas, e não apenas. Fascistas protestando contra a censura, você vê no Brasil de farsantes e hipócritas. No sábado, por unanimidade, o TSE concedeu o direito de resposta. 116 respostas no mesmo bloco, mesmo horário e mesma emissora, Jovem Pan. Isso corresponde a 24 inserções de 30 segundos cada uma delas.
A PAN foi condenada pela repetição de declarações consideradas ofensivas e distorcidas contra Lula. Declarações de alguns dos seus comentaristas a partir de mentiras veiculadas no horário eleitoral ou comerciais da campanha de Bolsonaro. Declarações forçando a vinculação e preferência por bandidos. Ou mentiras de que Lula pediu a Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz. Isso não é jornalismo, é mentira e fatura. Erros acontecem também no jornalismo, dados são confundidos ou exagerados. Mas Bolsonaro falseia, distorce, mente como tem há anos mostrado o site Aos Fatos. E os seus porta-vozes ampliam e repercutem as mentiras e ofensas. O presidente mente, inclusive durante os debates, com o país inteiro assistindo. Domingo mesmo, no seu Twitter, Bolsonaro escreveu sobre, aspas, a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do Ministério Público. Fecha aspas. Mentira, e quem o desmentiu foi Heloísa Machado, doutora em política constitucional e professora da Fundação Getúlio Vargas, que rebateu em sua página no Twitter. Disse: é mentira, a ação penal foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. A propósito, a mesma doutora Heloísa Machado revelou no domingo: passei a tarde do sábado dando entrevistas e explicando por que as decisões do TSE não são censura, são óbvias e baseadas na lei, comuns na lei eleitoral desde sempre. Sim, mas qual teria sido a revelação da doutora Heloísa Machado? A de que não foi publicada nem uma das explicações que ela deu a jornalistas. Mentiras e ofensas reproduzidas país inteiro para milhões e milhões de pessoas desequilibram uma eleição. Definem uma eleição, mas ainda quando é uma eleição taco a taco, voto a voto. Vimos o derrame de mamadeiras de pirocas, de fake news na eleição de 2018. Deu nisso aí. Legislação eleitoral. Lei 4.737, artigo 323. Lá está dito: é proibido divulgar na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral fatos que se sabe inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Pena de 2 meses a 1 ano de prisão ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Parágrafo único. Crime esse, se cometido pela imprensa, rádio, TV, internet, tem a pena agravada. Na sexta-feira, o extremista de direita Robertão Jefferson partiu para o ataque contra a ministra Carmen Lúcia. Não exibiremos em vídeo aqui a grotesca fala, chamando a ministra de bruxa e dizendo, por exemplo, isso. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas arrombadas, que viram para o cara e dizem: pezinho no rabinho é a primeira vez. Isso dito para uma senhora de 68 anos e, ainda por cima, ministra do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. E a fascistaria ainda fica buscando desculpas. No domingo, de posse da senha já há anos, essa construção chamada fascismo mostrou seus dentes, sua ignorância e seus ódios. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, agentes da Polícia Federal foram prender Robertão, em Comendador Levi, no interior do Rio de Janeiro. Robertão estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e já vinha desrespeitando o que determina a lei. Dava entrevistas, usava a internet, fazia reuniões políticas. As gravíssimas ofensas a Carmen Lúcia e, por consequência, ao Supremo Tribunal Federal se deram na sexta-feira. No domingo,
o extremista de direita Robertão Jefferson recebeu a Polícia Federal com tiros de fuzil e granadas. Feriu com estilhaços das granadas os policiais federais Karina Miranda e Marcelo Vilela. Por longas 8 horas, Robertão debochou da Polícia Federal, do TSE e do Supremo Tribunal. Só se entregou à noite. Grotesco e revelador, o espetáculo encenado entre os tiros e granadas e a prisão. Para quem tenha um mínimo de inteligência ou bom senso, o espetáculo absurdo deixou nus Bolsonaro e os seus. E, percebamos, sob silêncio absoluto, estrondoso dos militares. Todos sabem da profunda ligação entre Bolsonaro e Robertão, grande parceiro do presidente há anos. Apenas imaginem, por exemplo, militares, se tiros e granadas fossem de um aliado, mesmo distante, muito distante, de Lula ou de qualquer candidato da dita esquerda. Bolsonaro, sempre mentindo, disse no domingo: não tenho fotos com Robertão. Tem, várias. Meu mérito é ser amigo de Jair Messias Bolsonaro. Essa é a minha vantagem. Essa é a grande força que eu tenho. Esse é o grande valor que eu posso exibir no presente aos meus filhos, aos meus netos, para que eles contem na geração futura que o avô deles, o pai deles, foi amigo, foi voz, foi arcanjo na palavra e, se precisar, da espada do maior presidente que esse país já teve. Jair Messias Bolsonaro. E tem e teve muito mais e ainda obscuro. O presidente da República despachou para o Rio de Janeiro Anderson Torres, seu ministro da Justiça, que é delegado da mesma Polícia Federal vitimada por tiros e granadas. Para que o ministro da Justiça no Rio, num gesto absolutamente inabitual? Para mensagens? Para acertar e combinar as coisas? Quem acabou com o mediador, ao menos o visível, o oficial, nesse circo de horrores foi, imaginem só, o padre Kelmon. Isso já bastaria para expor Bolsonaro definitivamente. Kelmon foi linha auxiliar, boneco de ventríloco de Bolsonaro no debate na Band. O Brasil assistiu ao indecente troca-troca. Kelmon, o vice que substituiu o preso Robertão como candidato a presidente, no debate serviu de capacho para Bolsonaro. Que mensagem Kelmon teria enviado a Robertão neste domingo de agora? Em nome de quem? O chamado padre Kelmon esteve com Bolsonaro um dia antes da prisão de Robertão Jefferson e pelo presidente foi saudado publicamente. Primeiro quero cumprimentar e pedir uma salva de palmas para o nosso padre Kelmon. No entrecho com tiros e prisão, o bolsonaristão pirou. Nas redes sociais, durante a tarde, seguidores e ditos jornalistas, na coleira, defendendo Robertão. Nesse episódio, Bolsonaro começou repudiando as ofensas a Carmen Lúcia, enquanto, ao mesmo tempo, repudiou a prisão do parceiro Robertão e mentindo sobre a ausência da Procuradoria-Geral da República no caso. Os fiéis o seguiram nas redes sociais, ora delirando, ora mentindo. Otônio de Paula, deputado e pastor ou vice-versa, gravou aquele vídeo informando: em defesa de Robertão, Bolsonaro acionaria as Forças Armadas. Fiéis mais fiéis ficaram molhadinhos com a citação: Forças Armadas. Só pensam naquilo. Por fim, já à noite, tudo acertado,
Bolsonaro gravou o vídeo, referindo-se a, aspas, prisão do criminoso Robertão Jefferson. Traiu o parceiraço de campanha, como creem alguns? Nesta segunda-feira, mentiroso, cínico, publicamente ao menos, Bolsonaro renegou Robertão. E, confiante na ignorância, estupidez ou canalice, tentou vincular seu feroz aliado Robertão a Lula. Bolsonaro traiu mesmo o aliado Robertão, ou isso foi parte do combinado com os emissários? Ou isso é parte do acerto, da farsa dominical? Farsa que por longas horas desviou atenções de algo muito mais grave para a população. Na quinta-feira foi revelado: num eventual futuro governo Bolsonaro, o salário mínimo não será corrigido pela inflação. Pobres, classes médias baixas e aposentados pagariam pela farra do governo Bolsonaro com o dinheiro público, o vale tudo para vencer as eleições. Em busca da reeleição, torrados estimados 160 bilhões de reais num pacote de bondades. Sem contar as dezenas de bilhões de reais do escandaloso, corrupto e corruptor orçamento secreto. Em algum lugar, alguém já disse: o que chamam de antipetismo ou anti-esquerdismo feroz dessa gente se alimenta de um medo. Medo que os filhos dos seus empregados um dia já não trabalhem mais como empregados dos seus filhos.